Olá pessoal, aqui Miquel Sousa do canal Jogos no Tabuleiro. Chegou o momento de fazer uma espécie de um resumo das coisas que fui fazendo aqui no canal do YouTube e outras coisas também paralelas que estão relacionadas com a minha atividade ligada aos jogos e aos jogos de tabuleiro. Então um mês aqui com muitas atividades. Vou começar pelos artigos de jornal, artigos de opinião e mais para um público dito generalista. Lancei um artigo no Diário de Leiria, onde eu tenho uma coluna quinzenal, mas que depois também é divulgado pela região de Coimbra, algumas vezes. Foi um artigo sobre como uma das vantagens de usarmos os jogos, qualquer tipo de jogo, é que conseguimos evitar alguns dos problemas que surgem quando fazemos processos educativos ou quando conduzimos aulas ou formações, que é o excessivo foco nas abstrações, que depois podem ser um problema para conseguir passar os conteúdos. E os jogos têm essas vantagens de tornarem concretas as abstrações que normalmente surgem de quando tentamos sintetizar e ir à origem do conhecimento ou à sistematização do conhecimento. O outro artigo foi para o público, para o P3, onde eu tenho uma coluna de opinião não regular, é mais ou menos quando surge a oportunidade ou interesse ou um tema, e partilhei sobre as experiências que tive de jogos para que as crianças possam planear jogando, por exemplo, o território e também as suas escolas, e foi um exemplo de um caso concreto realizado aqui em Leiria, que teve resultados muito interessantes, que eu no futuro espero poder transformar também num artigo mais formal, uma coisa mais académica, mais de investigação. Depois houve também aqui algumas sessões de formação e sessões de treino e de experimentação. Uma delas foi criada para professores do ensino básico, em que fiz uma sessão online de como podemos usar alguns jogos que estimulam a criatividade e o storytelling, e até que o podemos fazer através de jogos de tabuleiro, jogos analógicos, mas também transformando alguns desses mecanismos em ferramentas online. A outra sessão foi para a Startup Leiria, Startup de Inovação Social, em que me convidaram para fazer uma sessão de quebra-gelo e de estabelecimento de alguma colaboração para os participantes que iam, lá está, participar num evento de inovação social organizado pela Startup, que iria durar 2 dias. Portanto, isto foi uma primeira sessão para os inovadores sociais que iam participar aqui neste evento. Depois estive a participar na Generation Analog 2022, que é um encontro académico, uma conferência organizada pela Analog Game Studies, como algo paralelo à Gen Con, que é, como vocês conhecem, provavelmente a maior ou a mais importante convenção de jogos analógicos dos Estados Unidos. E participei aqui nesta convenção, entre o painel dedicado à participação e educação, em que partilhei algumas das técnicas que usei baseadas em jogos de tabuleiro, na experimentação e no jogo, para ensinar elementos de game design a alunos de videojogos da Universidade Lusófona. Portanto, foi uma partilha que eu gostei muito de fazer e aprendi também muito com os outros colegas de painel que também partilhavam abordagens semelhantes, assim, um pouco por todo o mundo, mas especialmente casos que vinham dos Estados Unidos, e um caso muito curioso aqui de Espanha, da Universidade de Leida, que até tem colaborado informalmente, sem sabermos, através da partilha de metodologias e de artigos, também para a utilização destes jogos para fins mais sérios. Depois, este mês também foram um mês de artigos, soube que o artigo que eu apresentei com o Ivan Barroso para a Game On, em que usámos também alguns jogos para treinar algumas competências e despertar os alunos de videojogos aqui do Politécnico de Leiria para os elementos de design que eles poderiam usar em videojogos, ou seja, jogos de tabuleiro analógicos com apoio ao desenvolvimento de jogos digitais. Foi aprovado e ficamos contentes, porque é sempre uma luta conseguir que estes artigos mais estranhos dentro das áreas de trabalho do analógico e do digital sejam aprovados, e foi o caso. Depois soube que também um artigo que criei com a Marlene Rosa, que já esteve aqui também no canal de YouTube, sobre jogos como apoio a competências sociais a idosos, alguns deles com demência, em que adaptámos alguns jogos, foi publicado no Journal of Aging and Innovation e está também disponível online. Foi também uma surpresa agradável. Depois, um artigo que eu apresentei o ano passado na Conferência de Urbanismo e de Morfologia Urbana da Lusofonia, um artigo sobre como os jogos
Coimbra, Lisboa e Porto representavam morfologicamente a cidade, e um artigo que também foi publicado e está disponível também online para quem tenha curiosidade de ver a minha análise crítica a estes jogos, das coisas que realmente podemos usar para outros jogos e de outras coisas que provavelmente não terão corrido tão bem. Depois também recebi a informação de que o livro Playful Materialities, nome difícil de dizer, que foi um livro editado por alguns colegas de várias universidades alemãs, académicos da área de jogos, em que eu tive a oportunidade de criar um capítulo, uma secção dedicada a jogos com dados, em que eu fui analisar alguns jogos com dados, a sua evolução e o modo como estão ligados aos mecanismos nos jogos de tabuleiro ditos modernos, e esse livro prevê-se que saia então agora em agosto deste ano e vai estar disponível online, pois pode ser um livro que dá para adquirir do modo físico ou do modo digital, e portanto estou também curioso para ver quando é que ele estará disponível efetivamente, uma vez que já existe o link na editora. Depois também foi um mês de desenvolver alguns protótipos, um que já foi aplicado e outro que irá ser aplicado, ainda está numa fase muito inicial. Um primeiro protótipo, este que está na fase mais inicial, será dedicado a criar um serious game à base de cartas para estabelecer redes sociais. Não posso falar muito sobre isso, ainda está numa fase muito inicial, mas depois seguramente vamos ter novidades aqui. Depois o outro serious game, e esse já foi testado, é mais um processo de design thinking orientado a interpretação e criação de soluções para algo que nós representamos fisicamente, espacialmente, alguma coisa que existe territorialmente e que depois temos todo um processo de interações e de votos e de disrupções e de focos nas soluções, que pode ser usado em qualquer local e foi testado e obviamente irei usar mais no futuro. Depois tive um convite para apresentar um workshop no International Council of Educational Media, que vai ter uma conferência anual que vai acontecer no Instituto Politécnico de Santarém, e eu vou apresentar lá um workshop sobre metodologia de como podemos analisar jogos existentes, tocar e ver os seus elementos de jogo e depois fazer a relação com a parte pedagógica ou eventualmente educativa, formal e informal, que o jogo poderá ter. É uma coisa que vou depois desenhar, que é um produto de algo que eu tenho vindo a testar no ano passado, no ano que passou, e que depois vou então também reformular para apresentar nesta conferência. Vai haver também uma sessão gratuita, esta de Serious Games, ou introdução aos Serious Games, uma coisa mais pequena, que é uma demonstração mais prática, orientada para jogos de quebra-gelo, que vou fazer também em conjunto com o Bruno Ribeiro na Leiria Business School, e vai acontecer no mês de agosto, portanto podem-se também inscrever. Ela é gratuita, vai ser uma coisa pequena, de cerca de 1 hora, para introduzir um curso que está a ser desenvolvido com mais profundidade também nessa mesma instituição. Depois aqui mais no canal, mês de julho é o mês onde a produtividade cai, também a minha, porque também é o mês do meu aniversário, e isso leva sempre a alguns ajustes, algumas adaptações. Também normalmente é o mês onde eu costumo tirar algumas férias de praia com a família, e isso também acabou por influenciar os conteúdos. Um dos conteúdos foi então os jogos que eu levei na minha mala, uma pequena mala dessas de costas que quase todos usamos, e foi a quantidade de jogos possíveis de caber numa mala para tentar dar resposta a várias coisas. O vídeo está disponível. Foi também o mês onde eu iniciei o meu top 50, para breve então vem os outros vídeos, porque separei em grupos de 10 jogos cada, que vai dar então 5 vídeos, pelo menos, para abordar este top 50. Neste mês foi também, tive a possibilidade de fazer muitos unboxings, mas também principalmente fiz um tutorial e análise do Red Cathedral, e depois também uma análise mais à ideologia e aos valores e às mensagens que passam no conhecido jogo Ark Nova, um jogo que tem tido uma popularidade estonteante e crescente, e já nem sei em que número é que está no Board Game Geek, mas é uma coisa impressionante a popularidade que este jogo tem tido. E muito provavelmente essa popularidade está também relacionada com o modo como o jogo aborda alguns valores e conceitos e como transmite algumas ideologias. E basicamente foi isto que foi acontecendo aqui no canal de YouTube, e coisas que eu fui fazendo relacionadas com jogos e com jogos de tabuleiro.
Obrigado pela vossa atenção, fica aqui a partilha, pode ser que ela sirva para inspirar mais alguém ou para fazermos até colaborações futuras em novos projetos e novas iniciativas. Então vá, adeus!